O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um grande susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Antônio, amados irmãos e irmãs, nesse tempo de festa e de alegria, tempo pascal, onde a comunidade primitiva dos discípulos de Jesus estavam digerindo tudo o que aconteceu. E o que nós vimos neste Evangelho
Esses dois discípulos dele, que já haviam ouvido Jesus, visto Jesus, não é alguém estranho para eles, mas a dificuldade deles de entenderem tudo o que aconteceu precisou novamente ser reabilitada. Enquanto eu ouvi este evangelho, eu lembro-me de que Padre Jonas sempre insistiu conosco a respeito da Sagrada Escritura, até o ponto de ele ser chamado Padre Jonas da Bíblia, porque o sobrenome dele é Abib, né? Mas falava o Padre Jonas da Bíblia, porque quem conhece a palavra de Deus, conhece Deus, e quem conhece Deus não erra, porque age segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, na nossa cabeça e no nosso coração, ela permanece para sempre. Aqueles discípulos já tinham ouvido Jesus, mas ainda parece que acreditar que ele tinha ressuscitado foi muito difícil para eles. Tanto que Jesus foi morto na sexta-feira, sepultado no fim da tarde. No sábado não se caminhava, era o dia do Shabat, o dia do Senhor, então eles não podiam viajar. E no domingo, né, no dia depois do sábado, eles voltam para a sua aldeia. E nessa volta, eles têm essa experiência profunda com Jesus. Cabeça baixa, triste, pensativo. Vocês imaginam a cena dos dois. E Jesus se aproxima e conversando sobre o que tinha acontecido, e ele faz essa pergunta para eles. Eles vão estranhar, falam assim: nossa, você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu lá. Que Jesus, um homem forte em palavras, em obras e tudo, né? E que nossos chefes o entregou para ser crucificado e foi morto e depois foi sepultado, e depois no terceiro dia as mulheres vieram dizer que encontraram anjos e que ele havia ressuscitado. Eles não estavam entendendo o que aconteceu. Ainda não tinha, entrado no coração deles. Então Jesus, né, faz uma memória, uma lembrança das coisas. Isso aí, aqui que está o miolo deste evangelho, que vai nos ajudar a entender a nossa fé e a vivenciá-la, fazendo memória da palavra de Deus. Conhecendo a história, o que os profetas disseram, o que os profetas realizaram, quanta coisa foi falada de Jesus, de que ele ia padecer, de que ele ia morrer e que ao terceiro dia ele ressuscitava. E eles foram ouvindo Jesus falar desde os profetas, dos salmos, tudo que dizia a respeito dele. E quando chegou no lugar, né? Parece que ainda não tinha concluído a conversa. Eles não conseguiram enxergar Jesus enquanto ele falava. Mas eles revelam um fato muito interessante. O coração deles ardia quando ele falava com eles. Algo dentro deles estava se acendendo. Mas eles só conseguiram identificar Jesus no momento em que eles sentam à mesa e vão comer o pão, que é normal num judeu e que seria normal de um cristão, antes de tomar o prato e comer, dizer: Senhor, obrigado por este alimento, fazer a ação de graças. E Jesus faz a ação de graças: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que nos dais, que nos sirva de alimento, purificai esse pão. A ação de graças purifica o alimento. Por isso que nós cristãos temos esse hábito da ação de graças pelo alimento, que é dom de Deus para o meu sustento, e o partir o pão, né? O quebrar o pão
como era o costume deles, né? Rasgar o pão e distribuí-lo entre eles. E foi nesse momento que eles reconhecem Jesus. Agora nós estamos aqui nesse santuário. Esta mesa aqui é chamada mesa da palavra, aonde Deus fala a nós, pela boca do leitor, do cantor do salmo, da proclamação do evangelho. Deus está falando conosco. Primeiro Ele fala, Ele anuncia a sua palavra, e depois Ele se revela na Eucaristia. Quer ver Jesus? Vem à missa. Ah, padre, mas é pão, é vinho, mas é Jesus. Porque Ele tomou o pão e disse: isto é meu corpo, porque Ele tomou o cálice e disse: isto é meu sangue. E a presença dEle é real. Então, se nós ouvimos a palavra de Deus e nos deixamos ser, aquecidos por ela, embebidos dela, nós vamos identificar Jesus na Eucaristia. Esse é o fruto da salvação que Deus veio trazer para nós, a palavra de Deus. Ele não está escondido, Ele se comunica, Ele se diz presente. E olhando para a primeira leitura, onde nós encontramos um paralítico que não podia caminhar, não podia trabalhar, e ele ia fazer o quê? Pedir esmola. Ele era um crente, acreditava em Deus, o Deus de Israel, e encontra com Pedro e o outro discípulo pedindo alguma coisa também. E o que eles vão dar para esses dois? O que eles receberam. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O poder da palavra do apóstolo, que foi dado por Cristo para exercer as mesmas obras deles, porque pela cura deste paralítico, o que reacendeu dentro dele? A fé em Deus, e a fé produziu o quê? Um canto de gratidão. Ele saiu pulando e cantando e louvando a Deus. Voltemos para os dois discípulos de Emaús. O que faltava para eles? Eles não estavam paralíticos, mas enxergavam bem, mas estavam cegos. Não conseguiam ver na palavra de Deus o sentido dos acontecimentos. E o que Jesus faz? Abre-lhes os olhos da fé. Então, meus amados irmãos, neste dia de hoje, vamos pedir também a Deus que Ele abra os nossos olhos para a fé. A fé autêntica, que nasce da escuta da palavra de Deus e que leva-nos a viver de tal forma esta vida que quem precisar de alguma coisa, o que nós recebemos de Deus, nós damos para eles. Isso nos torna também participantes do Evangelho e também os que anunciam o Evangelho, seja com a boca, seja com a nossa vida, com o nosso modo de viver. O que ainda eu não enxergo na fé cristã católica que eu preciso enxergar? Peça a Jesus nesta Eucaristia: Senhor, abre meus olhos para que eu veja com clareza. Senhor, liberta-me das minhas amarras, para que eu possa seguir com alegria o Teu chamado e proclamar que és o Deus Salvador. O salmista, no dia de hoje, diz: exulta o coração dos que buscam o Senhor. Buscai-o sem medo, Ele está no meio de nós.